Bem-vindos ao Eixo da Verdade na JNS, eu sou Emily Schrader. E no episódio de hoje vamos falar sobre a pesquisa chocante que mostrou que 60% da geração Z americana está apoiando o Hamas em vez de Israel. Vamos discutir o papel do Catar na manipulação pública e entrevistar com exclusividade o embaixador dos Estados Unidos da América em Israel, Mike Huckabee. Mas para começar, vamos falar um pouco sobre o Catar. O Catar parece conduzir uma conspiração bem financiada para mudar a visão do Ocidente e prejudicar Israel. Vou explicar por que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, deve prestar atenção a essa campanha planejada pelo Estado. Um estudo mostrou que 25% das contas que promovem influenciadores anti-Israel no X eram bots espalhando conteúdo que justificava o sequestro de civis pelo Hamas, alcançando mais de 200 milhões de visualizações. Esses vídeos virais e TikToks não surgem de indignação espontânea. São manipulações coordenadas por redes de bots, com evidências geralmente indicando campanhas ligadas ao Catar. Agora, a academia. O Catar investiu ao menos 4,7 bilhões em universidades dos Estados Unidos da América. Nos últimos anos, tornou-se o maior doador estrangeiro no ensino superior dos Estados Unidos. Esse é o dinheiro e a influência do Catar nas salas de aula dos Estados Unidos da América. E os resultados? Movimentos universitários antissemitas e pró-terrorismo. Como Estado rico do Golfo, o Catar usa lobby, relações públicas e projetos especiais para melhorar sua imagem em Washington, oferecendo presentes luxuosos e doações a grandes centros de pesquisa, indo além do lobby tradicional. Investigações revelaram altos níveis de corrupção e hipocrisia no Catar, do pagamento de propina à Federação Internacional de Futebol Associação para sediar torneios ao acolhimento de membros do Hamas, enquanto atua como mediador. O Catar controla a Al Jazeera, que atualmente atua como a rede não oficial do Hamas. A Al Jazeera, em árabe, tem sido usada há décadas para promover o terror e incitar a violência, como ao fazer uma festa de aniversário para o terrorista do Hezbollah Samir Kuntar, ou ao produzir uma história completamente falsa de que uma foto de um bebê israelense assassinado pelo Hamas em 7 de outubro era gerada por inteligência artificial. Além da Al Jazeera, existem veículos como o Middle East Eye, que, embora não sejam oficialmente de propriedade do Catar, coincidentemente repetem exatamente a mesma propaganda e narrativa da Irmandade Muçulmana, amplificando enormemente histórias de supostas tragédias em Gaza que repetidas vezes acabam sendo farsas. Isso faz a gente pensar, não é? A Al Jazeera é tão óbvia em sua defesa do terror que a Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Egito já baniram a emissora anteriormente por seu apoio ao terrorismo. Mesmo assim, o Ocidente continua completamente alheio à operação psicológica que está acontecendo bem debaixo do seu nariz. A ironia é que todas as acusações que os antissemitas fazem contra os judeus e contra Israel, como controlar os bancos, a mídia, a academia, os políticos, são exatamente as coisas que o Catar está fazendo e ninguém está prestando atenção. Enquanto os líderes do Hamas vivem no luxo em Doha, o Catar finge que são mediadores imparciais nessas negociações de reféns com Israel e o mundo, de alguma forma, está aceitando isso. O Catar compra jornalistas de diferentes espectros políticos dos Estados Unidos da América, manipula redes sociais e universidades, oferece luxos a líderes ocidentais e divulga notícias falsas. Porque, no fim das contas, eles acham que você é burra, então isso é o seu alerta, reaja. Não se deixe enganar pelas táticas desse regime corrupto. Agora, para os destaques, começamos com algo menos ligado ao Catar, mas ainda relacionado hoje. O Catar, claro, não é o único envolvido nesse jogo bem financiado de manipulação digital. Pesquisa recente mostra que a geração Z está mais cética sobre a liderança global dos Estados Unidos da América. Pesquisa da Harvard Harris mostra que 60% da geração Z nos Estados Unidos da América apoia o Hamas em vez de Israel. Muitos dessa geração também preferem um papel mais discreto dos Estados Unidos nos assuntos mundiais, mostrando que conhecem pouco os perigos dos regimes totalitários. O problema é que as redes sociais estão radicalizando os jovens e isso não é só interno. Estados autoritários como China, Rússia, Irã e Catar estão subvertendo a praça pública digital. De acordo com o Instituto de Pesquisa de Contágio em Rede, a manipulação no TikTok, em particular, é comprovada por dados. Conteúdo pró-Ucrânia é ocultado e pró-Rússia é impulsionado. Conteúdo pró-Israel é silenciado e o pró-Palestina destacado. Conteúdo pró-Índia é reduzido, enquanto pró-Paquistão é amplificado artificialmente.
Conteúdo pró-China é promovido e pró-Taiwan ocultado em todos os casos. Estudos confirmam que China, Rússia e Irã travam uma intensa guerra de informação contra democracias ocidentais. Eles usam conteúdos emocionais para distorcer debates e fazer das plataformas digitais ferramentas de propaganda. Por isso, a geração Z é vulnerável, vivem online. Eles formam opiniões com conteúdos criados para moldar seu pensamento, e não de forma orgânica. Vídeos ou memes aparentemente inofensivos podem influenciar opiniões políticas e tornar jovens suscetíveis à propaganda estrangeira sem que percebam. Já vemos uma geração aberta a essas campanhas de soft power, que mudam visões de mundo sem disparar um único tiro. A opinião da geração Z sobre política externa parece sutil, mas não é. O motor disso é a guerra de desinformação estrangeira. Precisamos retomar o controle da guerra digital ou perderemos uma geração para a propaganda hostil de estados. Agora vamos ao bastião da iniquidade, a Organização das Nações Unidas. Este mês, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas está prestes a dar um passo perigoso para reconhecer o Estado palestino. França, Austrália, Canadá e Reino Unido querem reconhecer um Estado palestino na Organização das Nações Unidas para, segundo eles, promover a paz, já que tomar reféns parece ser o melhor jeito de conseguir um Estado, certo? Nações Unidas. Atualizações anteriores, como a Resolução de maio de 2024, que deu mais direitos aos palestinos na Organização das Nações Unidas, não trouxeram liderança pacífica nem limitaram o controle do Hamas. Não há evidências de que agora será diferente. O reconhecimento unilateral, sem uma rejeição clara à tomada de reféns, sinaliza que não há consequências para sequestros e legitima isso como uma prática de governo. Agora, esses governos provavelmente respondem à pressão de uma minoria de imigrantes extremistas, em vez de agir pelo bem-estar dos palestinos. Em Toronto, a polícia já enfrentou mais de 1.500 protestos contra Israel, frequentemente com antissemitismo e apoio ao terrorismo. Reino Unido, Austrália e França também têm presenciado cenas muito semelhantes. Os países ocidentais apoiarem o reconhecimento do Estado palestino é como jogar um osso internamente para um grupo extremista de valentões que também odeia judeus. Os dados indicam forte aumento de incidentes antissemitas no mundo desde 7 de outubro. O Reino Unido registrou 2.000 incidentes na primeira metade de 2024. A França relatou quase 1.600 incidentes, desde linchamentos em Amsterdã até vandalismo de sinagogas na França e agressões violentas em todo o mundo. A realidade é que um Estado palestino não vai acabar com o terrorismo, nem vai aliviar esses países da responsabilidade de lidar com seus próprios extremistas. A covardia moral que estamos vendo desses líderes como Macron é revoltante, e isso não vai salvar esses países do extremismo que eles permitiram florescer dentro de suas fronteiras. Bem, vamos acompanhar de perto para ver como esses eventos vão se desenrolar nas Nações Unidas, mas agora quero apresentar alguém que tem sido uma aliada incrível do Estado de Israel, além de uma crítica ferrenha do regime islâmico no Irã. Nesta semana, conversei com o embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, sobre Gaza, Irã e se o apoio a Israel está enfraquecendo nos Estados Unidos da América. Vamos dar uma olhada. Embaixador Huckabee, é uma honra recebê-lo no Access of Truth. Muito obrigada pela presença. Emily, é um prazer. Obrigado por conversar comigo. Então, quero começar te perguntando: você sempre foi uma voz tão firme em defesa de Israel durante toda a sua carreira, seja no jornalismo ou em cargos públicos? E, claro, agora como embaixador em Israel. Hoje, ouvimos várias críticas de americanos sobre a relação entre Estados Unidos da América e Israel. Quero te perguntar, você acha que o apoio americano a Israel está diminuindo? Não considero significativo, mas há vozes barulhentas pedindo que os Estados Unidos sejam mais isolacionistas, não só com Israel, mas com todos. Muita gente não entende que a visão do presidente Trump de América em primeiro lugar nunca significou só a América. Vivemos em um mundo e precisamos participar dele. Algumas pessoas adotaram uma postura isolacionista, acreditando que não deveríamos nos envolver. Olha, eu acho que devemos colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, assim como eu esperaria que Israel dissesse que Israel vem em primeiro lugar. Claro que deveria ser. Mas não podemos viver neste mundo quando muitas das ameaças direcionadas contra Israel também são ameaças contra os Estados Unidos. Os inimigos de Israel são nossos inimigos, assim como o Irã.
Já faz 46 anos desde que os ayatolás tomaram o poder que eles dizem morte a Israel e, imediatamente depois, dizem morte à América. Eles sempre viram Israel como o aperitivo e os Estados Unidos como o prato principal. Quero perguntar mais sobre isso. Você citou que muitos defendem o América em primeiro lugar, mas como disse, não é só a América. Infelizmente, vimos isso acontecer também na comunidade evangélica e cristã dos Estados Unidos da América, com mais pessoas criticando Israel, algumas de má fé. Há uma redução do apoio cristão nos Estados Unidos da América ou no mundo ao Estado de Israel. Acho que em algumas das populações cristãs mais jovens há um desafio que precisamos enfrentar. Precisamos lidar com isso. Acredite, muitos de nós, apoiadores de Israel há muito, entendemos não só a questão geopolítica e sua importância, mas também a razão bíblica. Essa é ainda mais importante. E eu acho que os evangélicos falharam em fazer um bom trabalho ao alcançar a geração mais jovem e explicar por quê. Gostem eles ou não, estamos absolutamente ligados um ao outro e precisamos estar. Precisamos estar juntos biblicamente, mas também precisamos estar juntos geopoliticamente. E é uma daquelas coisas em que a verdade é a melhor arma que temos. Então, se pudermos fazer um trabalho melhor de explicar, não apenas dizendo que você tem que se sentir assim, porque você não precisa se sentir assim, quando você souber a verdade, você vai querer se sentir assim. Você vai querer dizer, bem, é claro que vou apoiar o povo judeu em geral e Israel especificamente. Ouvimos várias críticas de comentaristas e até de membros do Congresso, como Marjorie Taylor Greene. Tucker Carlson é um que vem à mente, claro, falando sobre a perseguição aos cristãos. O que eles dizem é que é por parte de Israel. Qual é a sua opinião sobre isso, como embaixadora em Israel, sobre a perseguição aos cristãos, tanto palestinos quanto os que vivem dentro de Israel? Eles acusaram Israel de todo tipo de coisas que parecem completamente fantasiosas, mas eu adoraria saber a sua opinião sobre isso. É interessante, a maior parte dessas críticas vem de pessoas que nunca estiveram aqui, ou se estiveram, ficaram 2 ou 3 dias, conversaram com pessoas em Belém e de repente se consideram especialistas. Venho aqui há 52 anos, minha primeira viagem foi em 1973, aos 17 anos. Eu estive aqui mais de 100 vezes, passei incontáveis horas, meses, anos neste país. Eu diria que o oposto é verdade, não é que os cristãos sejam penalizados. Não é que os cristãos sejam assediados. Não vou negar que às vezes alguém possa não gostar de cristãos. Este é um país livre e as pessoas podem ter opiniões diferentes, mas eu diria o mesmo a qualquer um, em qualquer lugar. Este é um país que protege não apenas os direitos dos judeus de irem aos seus locais sagrados, mas também protege os direitos dos cristãos. E, mais importante, garantem o direito dos muçulmanos de acessar seus locais sagrados. Agora, se eu for para a autoridade palestina, há lugares lá onde meus direitos como cristão e os direitos dos judeus como judeus não são necessariamente protegidos para ir com facilidade e sem alguma complicação aos locais sagrados. 80% da Bíblia ocorreu na Judéia e Samaria. Então você pensaria, bem, esse vai ser um lugar aberto para os fiéis irem, sejam eles cristãos, judeus ou muçulmanos. Nem tanto. E então eu diria mais uma vez que a verdade vos libertará. E há muitas coisas que estão sendo ditas sobre Israel que simplesmente não são verdadeiras. Precisamos combater essas mentiras, pois algumas são cruéis e outras fruto da ignorância. Mas, seja porque estão tentando prejudicar Israel intencionalmente por razões que para mim são irracionais, ou porque as pessoas simplesmente não estão informadas e ignoram a verdade, ainda assim precisamos responder. Precisamos mostrar a verdade. Sobre Gaza, quero comentar mais sobre sua visita com a Fundação Humanitária de Gaza. Mas primeiro quero me ater à questão cristã, só para começar. Israel recebeu muitas críticas. Primeiro, houve a falsa acusação de que Israel matou 500 pessoas no ataque ao hospital Al-Ahli. Na verdade, foi um foguete da Jihad Islâmica. Também houve danos a uma igreja católica. Foi danificada em um ataque, embora não fosse o alvo. E eu acredito que vários membros da comunidade cristã, que é muito, muito pequena e ainda permanece em Gaza, foram mortos nesta guerra. Qual é a resposta do governo dos Estados Unidos a isso? Bem, em primeiro lugar, nós nos juntamos a Israel em demonstrar profundo pesar por qualquer pessoa que tenha sido morta como alvo não intencional nesta guerra.
Esse é um dos motivos para o presidente Trump insistir tanto em acabar com isso. Mas, pelos comentários dele, ele não quer dizer: Israel, desistam e deixem o Hamas vencer. Ele deixou bem claro que o motivo dessa confusão toda, que já dura 22 meses, não é culpa de Israel. É por causa do Hamas. Ele deixou isso bem claro. Devemos apoiar Israel e exigir claramente ao Hamas: vocês precisam sair, não podem ficar. Vocês não podem governar. Libertem todos os reféns, não só alguns. E o presidente disse que o Hamas não tem futuro em Gaza. Ele fala sério. Disse várias vezes que manter o Hamas em Gaza seria como deixar nazistas na Alemanha após a Segunda Guerra, algo impensável. E seria impensável deixar que os selvagens incivilizados que fizeram o que fizeram em 7 de outubro, pensem que têm um futuro, pensem que de alguma forma vão conseguir sobreviver depois do que fizeram com 1.200 pessoas que assassinaram brutalmente, massacraram e depois os reféns que sequestraram, torturaram e mantiveram por 22 meses. Bem, eu acho que além disso, vemos a perseguição contínua deles aos palestinos dentro de Gaza, o que me leva à minha próxima pergunta sobre a Fundação Humanitária de Gaza. Esta é uma iniciativa israelense-americana para fornecer ajuda diretamente ao povo palestino. E mesmo assim, eles receberam tantas críticas em algo que eu só posso descrever como uma campanha de difamação na mídia internacional. Você esteve em Gaza com a GHF. O que viu lá? A fome? Quem é responsável pelo que ocorre? Se existe alguma fome, é por causa do Hamas. O Hamas roubou a maior parte da comida que a Organização das Nações Unidas tentou entregar. A Organização das Nações Unidas tem sido muito teimosa quanto à forma como leva comida para lá. E a Organização das Nações Unidas não gosta da GHF. Eles não gostam porque não é o modelo deles, mas esse é o fato. A GHF está alimentando agora. Estamos chegando a cerca de 150 milhões de refeições que foram servidas em apenas 2 meses e meio. Tem sido muito bem sucedido e cumpriu o que o presidente Trump nos incumbiu de fazer: levar comida para as pessoas que estão com fome e fazer isso de uma forma que o Hamas não possa roubar. Bem, essas duas coisas foram realizadas. Não foi perfeito, mas nenhum esforço humanitário em meio a uma guerra intensa é. Mas o que foi feito foi dar comida às pessoas de uma forma responsável. Não nego que o Hamas possa roubar comida ocasionalmente, mas não há motivo para pegarem uma caixa que alimenta uma família de 5 pessoas por 8 a 10 dias. Eles estavam roubando caminhões. Eles estavam armazenando comida, milhares de toneladas, vendendo no mercado negro, ganhando dinheiro. Eles faturaram $500 milhão no ano passado. O Hamas fez isso vendendo comida com a qual financiaram a guerra. Então, quando a Organização das Nações Unidas deixou a comida deles ser roubada, quando foi saqueada, não foi só que isso prejudicou as pessoas famintas de quem eles deveriam cuidar. Na verdade, isso fortaleceu, encorajou e enriqueceu o Hamas. É por isso que esse modelo foi um fracasso tão grande. E é por isso que o Hamas odeia a GHF. Em muitas das suas rodadas de negociação, eles exigiram que, antes de qualquer acordo de paz, qualquer acordo de cessar fogo, a GHS seja encerrada. Por que alguém acabaria com uma operação humanitária de alimentação? Primeiro, você não se importa com as pessoas, os palestinos, que recebem comida antes. Segundo, está funcionando. Está funcionando e reduzindo o lucro deles. Então, eles não gostam do modelo de negócios da GHF, mas tendo visto isso de perto e visto os outros modelos, estou te dizendo, a GHF tem sido realmente um sucesso muito significativo. Espero que consigamos expandir isso e ajudar ainda mais pessoas por esse meio. Tomara que a Organização das Nações Unidas aprenda com a GHF em vez de agir contra eles. Como sabe, embaixadora, a República Islâmica do Irã é o maior patrocinador estatal de terrorismo do mundo, apoiando Houthis, Hezbollah, Hamas e a Guarda Revolucionária Islâmica. Qual é a estratégia? Qual deveria ser a estratégia dos Estados Unidos e de Israel quando se trata de combater a República Islâmica? O objetivo final seria mudar o regime no Irã? Acho que, pessoalmente, isso talvez fosse maravilhoso. Acho que a mudança de regime deve vir de dentro para fora. Não é política oficial dos Estados Unidos da América promover mudança de regime, pois isso não nos diz respeito. Quero dizer, acho que não derramaríamos uma lágrima se o povo do Irã se levantasse e derrubasse esse governo horrível que derrubou o governo que eles tinham antes. Um governo que deixou para eles uma cultura linda, maravilhosa, modernizada e realmente uma das culturas mais avançadas do mundo.
Era um lugar de beleza, um lugar de modernidade. Era um lugar de liberdade acadêmica, de avanços médicos. Era um país muito poderoso, rico e encantador. Os ayatolás chegaram em 1979, destruíram antiguidades e sufocaram a arte. Eles colocaram as mulheres sob um controle muito rígido e basicamente tiraram todos os direitos das mulheres, que tinham direitos maravilhosos sob a antiga cultura persa. E eles tornaram o ambiente praticamente impossível de se viver, de tão rigorosos e rígidos que eram. Houve tentativas ao longo dos últimos 46 anos para o povo se levantar, sendo a mais significativa em 2009 com o Movimento Verde. Talvez algo assim aconteça de novo. Eu espero que sim, porque o povo do Irã, não o governo, mas o povo do Irã, é bom. São pessoas decentes. Eles merecem algo melhor. E eles só vão conseguir algo melhor quando se libertarem desse governo autocrático e despótico sob o qual estão há tanto tempo. Com certeza. Acho também interessante que, desde 7 de outubro, vimos um apoio tão firme da comunidade iraniana em todo o mundo. Tem sido notável, pois teoricamente deveríamos ser inimigos. Tem sido interessante. Logo após a guerra entre Israel e Irã, vimos que o presidente Trump fez uma declaração que deixou algumas pessoas confusas, dizendo que ele impediu Israel de eliminar o Ayatollah Khamenei. Eu sei que também há muitos iranianos que expressam decepção com um cessar-fogo muito repentino, ou o que eles percebem como repentino, entre Israel e Irã. Para eles, isso representa repressão interna ao povo. Vimos 21 mil iranianos presos desde o fim da guerra, falsamente acusados de espionagem para o Mossad. Dezenas foram executados. Eu queria saber por que o presidente Trump, aos olhos dos iranianos, deu ao regime uma tábua de salvação quando estavam quase caindo pelos ataques israelenses, não só contra a Guarda Revolucionária e instalações nucleares, mas também contra alvos simbólicos como a Islamic Republic of Iran Broadcasting, principal emissora estatal do Irã. E o presidente está ciente de que a maioria dos iranianos realmente quer uma mudança de regime? Acho que o presidente entende que, se o governo iraniano for mudado pelos Estados Unidos ou até mesmo por Israel ou alguém de fora, isso pode gerar ressentimento. O povo iraniano diria: isso não é da sua conta. Se quisermos mudar o governo, nós mudaremos. É quase como dentro de uma família, um irmão e uma irmã podem estar brigando sem piedade. E se algum garoto da vizinhança aparecer e começar a bater na irmã, sabe quem é o primeiro a defendê-la? É o irmão. Então, não é incomum que você possa dizer muitas coisas dentro da sua família, mas se alguém de fora chega e começa a criticar, a família se une. Ninguém quer ver isso acontecer, porque o pior é fortalecer e dar ainda mais poder ao regime iraniano. Então, acredito que o presidente assumiu a posição de que precisamos atacar o Irã militarmente, parar suas aspirações nucleares. Isso é uma ameaça para a América. Temos o direito de impedir isso, temos o direito de intervir militarmente, mas são apenas as pessoas do Irã que realmente não só têm o direito, mas são elas que têm a responsabilidade de se libertar desse regime horrível que tornou suas vidas um verdadeiro inferno ao longo desses muitos anos. Há talvez algum plano na agenda dos Estados Unidos para fortalecer ainda mais o povo? Muitas pessoas no Irã já pediram ajuda com o bloqueio da internet. Esse tem sido o maior desafio para organizar protestos em massa e permitir que realmente mudem esse regime. Os Estados Unidos estão ajudando o povo iraniano nisso ou de outras formas criativas? Elon Musk se esforçou para levar o Starlink ao Irã, pois isso é a tábua de salvação. Se as pessoas podem acessar a internet, mas como em lugares como a China, onde o governo desliga a rede e só permite que as pessoas acessem as informações que o governo quer que elas acessem, se elas tiverem acesso ao Starlink, então elas têm acesso ao mundo. Então, houve muitos esforços para tentar disponibilizar isso para as pessoas lá. Essa é uma das formas como isso está acontecendo. Muito disso vem do setor privado, mais do que do governo fazendo alguma coisa. Mas esses são os fatores principais. Fatores e nada menos do que a internet, ter acesso ao mundo realmente vai fazer uma diferença. Quero te perguntar, tem se falado muito sobre o Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos da América, Israel, o Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos da América,
Israel, o que trouxe uma demonização forte e, na minha opinião, preocupante da relação entre Estados Unidos da América e Israel. Como embaixadora americana em Israel, queria te perguntar sua opinião sobre por que os americanos deveriam apoiar Israel e, além disso, por que essa relação beneficia os Estados Unidos. Fico realmente frustrado quando ouço americanos dizendo: estamos fazendo tanto por Israel, estamos fazendo tudo isso por Israel. O que eles precisam entender é o que Israel está fazendo por nós. O relacionamento não é de mão única. Israel não é só amigo ou aliado, é parceiro. Nossa relação com Israel é única, diferente de qualquer outro país. O que ganhamos com o compartilhamento de inteligência para o contra-terrorismo, para proteger vidas americanas, é algo que os americanos nem percebem quando vão dormir à noite. Os esforços cooperativos entre americanos e israelenses os mantêm mais seguros do que estariam de outra forma. Eles não entendem que o equipamento militar que compartilhamos torna a vida deles mais segura. E também, se o nosso exército se envolver em alguma atividade, eles estarão em vantagem por causa da capacidade de combate que aprendemos com os israelenses. Há mais do que isso. Compartilhamos valores em comum. Nenhuma outra democracia nesta região oferece tanta liberdade de expressão, locomoção e governo. Eles elegem seus próprios representantes e depois os criticam bastante. E em Israel isso acontece muito. Os americanos não valorizam isso. Tente falar o que os israelenses dizem sobre seu governo. Tenta fazer isso em Doha, tenta em Riad, tenta em Teherã, vê até onde isso vai. Tenta em Gaza City. Se você quiser marchar para cima e para baixo na rua com uma bandeira do arco-íris em um desses países muçulmanos bem autoritários, boa sorte com isso. Em Gaza você é jogado do telhado por muito menos do que isso. Em Israel você tem liberdade. Algumas coisas beneficiam os Estados Unidos da América na prática. Se os americanos têm celular, devem agradecer a Israel. Se os americanos têm um parente cuja vida foi salva por um procedimento cardíaco feito por cateterismo ou um stent, agradeçam a Israel. Se eles gostam de melancia sem sementes e tomate cereja, agradeçam a Israel. Eu poderia citar uma longa lista de coisas que Israel criou e que nós, nos Estados Unidos da América, consideramos garantidas e presumimos que fomos nós que criamos. A verdade é que muitas dessas coisas foram inovadas e desenvolvidas primeiro em Israel, depois vieram para os Estados Unidos, onde puderam ser ampliadas para um mercado maior. Sim, isso vale não só para frutas e vegetais, mas também para a segurança. Quero dizer, olha, o domo de ferro e a cooperação entre os dois países é realmente notável. Acho que o exemplo mais marcante é quando vemos esse tipo de ataque duplo contra a República Islâmica do Irã e seu programa nuclear. Antes de terminar, quero te fazer mais uma pergunta sobre a guerra e sua cobertura. Vimos o presidente Trump criticar duramente a mídia por seu viés nesse e em outros assuntos. E nós certamente vimos isso internacionalmente na mídia, mas também na mídia americana, simplesmente errando completamente a história do começo ao fim, especialmente com GHF. Como eu mencionei, o que você viu? Quero dizer, qual tem sido a sua resposta ao viés descarado da mídia? E eu até hesito em chamar de viés porque, em alguns casos, é pura desinformação desde 7 de outubro. É propaganda, não erros deles. Eles estão intencionalmente tentando fazer de Israel o vilão. Olha, há um motivo para esse conflito ter acontecido. Há um motivo para Gaza ter sido reduzida a escombros. Há um motivo pelo qual qualquer pessoa lá está passando fome. Pode não ser fome em massa, mas se alguém está com fome, isso é porque o Hamas roubou a comida destinada a eles. Mas deixe-me dar alguns exemplos específicos de como a mídia tem sido irresponsável de forma imprudente. Quando o GHF foi criado, houve um relato de que 27 pessoas foram assassinadas no local de distribuição de alimentos. Foi em um domingo, poucas semanas após começarmos a operar. Primeiro tínhamos vídeo e já sabíamos. Tínhamos monitores de vídeo de tudo. Ninguém se machucou, morreu ou sequer arranhou o pé naquele dia. Mesmo assim, New York Times, Cable News Network, British Broadcasting Corporation e Associated Press publicaram a matéria. De onde veio essa história? Do Ministério da Saúde de Gaza, que é o Hamas. O Hamas divulga propaganda. ONGs afiliadas à Organização das Nações Unidas coletam e entregam esses dados, e depois são divulgados pela Organização das Nações Unidas. Eles simplesmente aceitam isso sem verificar, sem checar de nenhuma forma. As agências de notícias divulgam como verificados sem checagem. Eis outro exemplo. O New York Times, algumas semanas atrás, publicou na capa uma foto de uma criança que parecia desnutrida.
Disseram que essa era a imagem da fome em Gaza, mas a criança não estava faminta, e sim tinha um defeito de nascença. Outras fotos mostravam crianças aparentemente famintas, mas não destacaram que pais e irmãos presentes nas imagens estavam visivelmente bem alimentados. Depois teve a história do jornal italiano que mostrou a foto de uma criança e disse que ela morreu de fome em Gaza, mas na verdade havia sido levada para um hospital italiano. O que não contaram foi que israelenses levaram a criança ao hospital italiano e ela não estava passando fome. A criança tinha leucemia aguda e morreu, não de fome, morreu de leucemia. A morte foi trágica, mas o heroísmo esteve em os israelenses resgatarem a criança e levá-la para tratamento. Infelizmente foi tarde demais, mas usaram isso para acusar Israel de matar a criança por fome. Se a criança tivesse morrido de fome, o que não ocorreu, não foi culpa de Israel, mas do Hamas. E eu sempre questiono os repórteres e faço essa pergunta. Quando na história do mundo houve uma única ocasião em que o país atacado foi obrigado a alimentar o país que o atacou no meio da guerra? Ainda assim, nunca vi uma pessoa, dentro ou fora da mídia, conseguir me apontar um exemplo assim. E quando o Reino Unido e o primeiro-ministro, Sr. Starmer, reclamavam do comportamento de Israel e defendiam que deveriam apenas declarar um Estado palestino. E diziam que não estavam lançando comida suficiente, que Israel não estava lançando comida suficiente para os habitantes de Gaza. Eu disse, sabe, o Sr. Starmer talvez queira estudar um pouco a história do seu próprio país. Se voltasse no tempo, lembraria que, em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos não lançavam comida sobre Dresden. Eles estavam lançando bombas muito pesadas e 30 mil civis foram mortos por essas bombas. Talvez ele devesse se afastar disso, pois não é o melhor para criticar o que Israel deveria fazer. Na verdade, Israel não é reconhecido por enviar 2 milhões de toneladas de comida, mais que suficiente para alimentar as pessoas. Eles não recebem reconhecimento, apenas críticas. Mas, Emily, deixa eu te contar quem está passando fome em Gaza. Não sei se há fome generalizada no país. Não estou vendo as evidências disso que são relatadas e ninguém realmente vê fotos disso. Por quê? Talvez isso não exista por completo. Há focos de fome e possivelmente de inanição devido ao Hamas. Mas posso afirmar com provas quem passa fome: os reféns. Vimos as fotos deles. Encontrei as famílias deles, sei como eram ao serem capturados e como estão agora nas fotos recentes. Eles estão passando fome. Onde estão as pessoas exigindo comida para os reféns? Onde está a Cruz Vermelha? Onde está a Organização das Nações Unidas? Onde está a indignação das nações europeias com a forma como os reféns têm sido tratados? Quando mostrarem equilíbrio e pressionarem o Hamas em vez de Israel, talvez recuperem credibilidade. Mas neste momento a palavra deles não vale nada. Tudo bem, acho que eu não poderia ter dito melhor. Obviamente, estou em total acordo com você. É absolutamente atroz, as cenas que estamos vendo desses reféns. E nós rezamos, todos aqui do JNS e no país estão rezando pelo retorno seguro de tantos deles quanto possível, de todos eles, mas pelo menos do maior número possível, o mais rápido possível. Embaixadora Huckabee, quero agradecer muito por estar conosco hoje e por todo o seu trabalho em apoio à relação entre os Estados Unidos da América e Israel. Muito obrigado, Emily. É uma verdadeira honra estar com você. Obrigado. E agora, para o nosso resumo semanal, o bom, o mal e o feio. A boa notícia de hoje é sobre o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, que acabou de dar um grande choque de realidade nas Nações Unidas. Recentemente, ele negou vistos a Mahmoud Abbas e vários líderes palestinos que pretendiam ir a Nova York para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, França, Reino Unido, Canadá e Austrália discutem reconhecer um Estado palestino na Organização das Nações Unidas, mesmo com o Hamas mantendo reféns. Vistos negados por apoio contínuo das autoridades palestinas ao terrorismo. Rubio exigiu que a autoridade palestina parasse ações no Tribunal Penal Internacional e na Corte Internacional de Justiça e renunciasse publicamente ao terrorismo para ser considerada um parceiro legítimo. Justo. E agora vamos para a nossa história ruim, ou melhor, patética da semana. Depois que Israel eliminou praticamente todo o gabinete Houthi no Iêmen, as redes sociais explodiram com comentários sem noção de pessoas anti-Israel que não percebem que o primeiro-ministro Houthi não é a mesma coisa que o primeiro-ministro do Iêmen.
Claro, tivemos Cenk Uyghur, de quem você sempre pode esperar que seja um completo e total imbecil. Mas também temos Mehdi Hassan, que parece não notar a diferença. Sério? Não acredito que você seja tão ignorante assim. Os Houthis não são liderança legítima do Iêmen. Eles são um grupo terrorista desprezível do Irã. Eles levaram o país a uma guerra civil horrível e sangrenta, causando a morte de centenas de milhares de pessoas por fome e pela própria guerra. Levaria apenas 10 segundos para você pesquisar isso no Google. Como sempre, a indignação deles é muito maior do que a inteligência. Inacreditável. Agora, a história feia da semana. Mohamed Hadid novamente ultrapassou o limite do antissemitismo nas redes sociais, agora em seu Instagram. Na última postagem, ele diz que Deus os expulsa de todos os lugares e incentiva seguidores a chamá-los pelo nome. Fico imaginando de quem ele fala. Isso não é crítica à política israelense? É um clichê clássico antissemita que culpa os judeus por sua própria perseguição histórica, e isso se encaixa no padrão dele. Há poucas semanas, Hadid exigiu o fim do Estado de Israel, e isso é uma citação, declarando que um Estado judeu não deveria existir. Ele divulga teorias conspiratórias raciais sobre judeus e faz inversão do Holocausto. Este homem, com milhões de seguidores, usa sua plataforma para normalizar o ódio contra uma minoria protegida nos Estados Unidos da América. Não para melhorar a vida dos palestinos, mas como tantas outras vozes pró-Palestina de destaque, para espalhar ódio contra judeus. Bem, é isso por esta semana no Eixo da Verdade. Claro, estaremos de volta na próxima semana com mais discussões, histórias do Oriente Médio até o Ocidente. Eu sou Emily Schrader. Siga-me nas redes sociais, Emily K. Schrader ou Emily em Tel Aviv. Obrigada por assistir, te vejo na próxima semana no Eixo da Verdade na JNS.